Vamos ao que interessa. Segundo assunto do dia, o premiado filme Amazônia mostra as aventuras de um macaco prego chamado Castanha, que após passar a vida inteira em cativeiro, vai parar no meio da floresta amazônica. O primata que interpreta o Castanha, na verdade, se chama Eusébio. E além de sua carreira de ator, também participa da Escola Experimental de Primatas da Universidade Federal do Pará, em uma pesquisa comportamental elaborada desde 95. O professor de Neurociência e Comportamento, Olavo Galvão, já está aqui conosco. Ele é responsável pela escola e vai tirar todas as nossas dúvidas com relação aos trabalhos desenvolvidos no local. Olavo, seja bem-vindo ao programa. Que sorriso bacana no início de semana. Sem arriscar de fazer algum tipo de desastre educativo com crianças que já têm problemas de aprendizagem. Olha que interessante isso. Na escola só existe o macaco prego em estudo? Atualmente só o macaco prego, que é o nosso principal modelo. Eu poderia dizer que é uma espécie ou um gênero típico da Amazônia? É um gênero típico da América do Sul. Perfeito. Do Rio Amazonas até na Bacia do Prata. Que tipo de estudos vocês desenvolvem naquela casa? Olha, o estudo que eu assim considero o mais completo que nós conseguimos foi mostrar que eles são capazes de entender o que é igual. Então a gente apresenta para ele joguinhos numa tela. Isso, inclusive, o público de casa está acompanhando as imagens que vocês forneceram para a gente, para eles terem mais ou menos uma ideia de como é isso. Isso, então eles não precisam explicar. Ele toca na tela, onde ele obtém uma pelotinha de alimento, uma ração de sabor banana. Sim. E aí a gente mostra para ele uma foto, um desenho, ele toca, ela apaga e depois aparece vários. E ele tem que achar onde está aquele desenho. E a gente vai fazendo salteado, de forma que ele não sabe aonde vai aparecer. Isso. Para que servem essas pesquisas comportamentais, Olavo? A gente tecnicamente chama de potencial simbólico, que é o que a gente quer demonstrar que eles têm um potencial de aprendizagem que é maior do que aquele que ele normalmente desenvolve como macaco. Sim. Então, nós fazemos um laboratório, uma escola-laboratório, onde a gente apresenta para ele problemas e joguinhos que são tipicamente humanos, mas que também trazem problemas que ele necessariamente tem que resolver na natureza, mas que é mais difícil de estudar lá na natureza. Por que o local se chama escola? Ela serve de suporte para outros cursos da universidade? Ela serve de suporte originalmente para o curso de psicologia experimental. Sim. Na matéria psicologia experimental. Depois nós abrimos o curso de neurociências e comportamento e ele tem sido, a escola de primatas tem sido um espaço para inúmeras dissertações de mestrado, alguns estágios de pós-doutorado, e nós estamos agora tentando, já tivemos o nosso projeto para abrir o doutorado aprovado dentro da universidade, vamos ver se a gente consegue a aprovação desse projeto na CAPES, para começar o ano que vem. Nós temos aqui no estado do Pará o Centro Nacional de Primatas. O que difere o Centro Nacional de Primatas da Escola Experimental de Primatas? O Centro Nacional de Primatas, ele é do Ministério da Saúde. Sim. E ele tem essa responsabilidade de estudar, usar o macaco como um modelo para estudo de doenças, principalmente. Ok. Desenvolvimento de fármacos, vacinas e outros estudos fisiológicos que são de interesse da ciência. E eles são a instituição madrinha da Escola de Primatas. Sim.
de lá, vários dos nossos macacos prego vieram de lá. E nós até hoje temos a assistência técnica deles para questões de veterinária, principalmente. Alguns problemas de saúde dos nossos primatas são tratados lá. Que maravilha! Quais seriam, na sua avaliação, do tempo de existência dessa escola, os benefícios que esse tipo de estudo tem trazido para a comunidade? Bem, há controvérsias. Nós, na verdade, estamos muito aquém da agenda que a gente gostaria de estar. Hoje, a gente já gostaria de estar com modelos de ensino que pudessem ser levados para crianças e pessoas com dificuldades de comunicação no molde de ensino sem palavras. Ou seja, que o professor pode lançar a mão para objetivos específicos que, como a gente desenvolveu com os macacos, não precisa de explicação, eles são autoexplicativos. Eles começam intuitivamente e levam a criança a fazer. Então, nós temos, por exemplo, um estudo de solução de nunca repita. Aí é uma aprendizagem de posição. Que existem aqueles joguinhos que você vê como que a luz pisca. Sim. E aí você vai tocar igual. Existe um comando de voz para isso ou não? Para esses experimentos com joguinhos? Normalmente a gente não utiliza muito o som. Poderia ser um objetivo. Até agora nós não temos trabalhado com a estimulação auditiva, mas é um campo todo a ser desenvolvido. E sim, eu acredito que o macaco prego tem um potencial de discriminação de sons, porque ele utiliza sons, ele usa a expressão facial na comunicação. A escolha pelo macaco prego, ela tem alguma relevância ou foi diante da demanda, do surgimento espontâneo daquela espécie para ser estudada? Ou ele foi buscado porque ele realmente tem um comportamento, né, de muita energia, hiperatividade ou coisa parecida? Ele é bem estruturado como espécie para suportar e dar retorno para essas atividades. Ele tem também muita semelhança com o ser humano. Perfeito. Então, ele reage ao ambiente de uma forma... Ele não utiliza muito o faro, ele usa audiovisual. Perfeito. Né? Ele tem esse esquema nosso de olhar as coisas de frente. Tem sim. E ele também tem ele é também fora da curva em termos de relação entre a massa cerebral e o corpo. Perfeito. A massa total do corpo. E já depois de que nós começamos a trabalhar na década de 90, há muitas pesquisas feitas, principalmente pelo pessoal da área de estudo de comportamento na natureza, mostrando que eles têm cultura. Com certeza. Né? Lá no Piauí já tem vários grupos que estão sendo estudados há muito tempo, e tem um grupo, por exemplo, que sabe usar vareta para pegar bicho atrás da pedra ou enfiar dentro de buraco de bicho. E o grupo 100 quilômetros adiante não conhece isso. E isso traz consequências na maneira como eles resolvem problemas artificiais. Então, levamos para lá, levamos assim, nós humanos levamos caixas, problemas, onde tem mel que ele pode cutucar com uma vareta que está lá disponível para pegar o mel para comer. E o grupo que utiliza a vareta, na hora matou a charada e fica comendo mel. E o outro grupo que só sabe quebrar pedra, quebrar semente com pedra, nisso eles são iguais, esse grupo não tem muita dificuldade, não aprende. Ou seja, em treinamento existe um desenvolvimento cognitivo. Na medida que você tem um grupo que tem durante a infância,
assiste os adultos fazendo, isso parece que é um diferencial. Está se estudando atualmente essa pedagogia do adulto. Então, o macaco prego já está sendo detectado como um animal adulto que tem paciência com as crianças, com os jovens. Que fantástico isso. Participação chegando para o senhor. Vamos lá. O professor Mauro Rocha, ele pergunta quantas espécies de primatas são conhecidas no Brasil e, em especial, na Amazônia. E qual a importância do primata para o estudo científico? Bom, eu não sei de cor quantas espécies de primatas existem no Brasil e na América do Sul. Eu sei que esse gênero Sapajos que a gente estuda tem cerca de 8 espécies, né? Os Sapajos apella, os Sapajos nigritos, os Sapajos albifrons, não, esse já é Cebus albifrons. E tem os cebos, que é um pouco mais, você separou do grupo Sapajos, que eles são do norte, da margem esquerda do Amazonas, que vão até na Guatemala, até quase no México. Mas, além dos macacos prego, tem um número muito grande, né, que o projeto Mamirauá já caracterizou todos. Eu tenho, mas eu não decoro. É muitas espécies, né? Com certeza. Tem Foi o professor Mauro que perguntou. A gente vai ficar devendo essa resposta para o professor Mauro, até porque ele é tão assíduo telespectador do Sem Censura. Depois a gente manda para ele, não se preocupe. Mamirauá é a palavra-chave. Vamos falar agora do Castanha, o nosso artista, ou Eusébio. Como é que a equipe de audiovisual chega até um primata para fazer com que ele seja personagem de um produto audiovisual? Olha, eu aprendi um pouquinho só, né? Porque eu não acompanhei a filmagem. A filmagem foi em Manaus. Sim. Então eles vieram e pediram a participação. Eles eram jovenzinhos, né? E levaram o Eusébio e mais 2 crianças para Manaus. E eles tinham um exímio expert em utilizar técnicas para produzir um comportamento que servia para o filme como se ele estivesse encenando. Então, ele montava o setting de forma que ele obtinha o desempenho que ele queria, como se ele estivesse fazendo o script. Sim. Então, você vê ele atravessando um rio pelo cipó. Ele fez aquilo separado do contexto que aparece no filme. Perfeito. Então, ele era um francês, a produtora era francesa, e eles fizeram tudo nesse esquema. Cena por cena, eles faziam o treinador produzia e fazia aquele desempenho. Mas pela observação, Olavo, é perceptível que no treinamento a dificuldade para o aprendizado do animal, ele é mínimo pela repetição, ou não? Na verdade, eu não presenciei, porque eles, em geral, nesses casos, você coloca para o macaco um objetivo, que não é necessariamente aquilo que a pessoa que está assistindo o filme acha que ele está indo fazer. Isso, até porque é um set neutro, né? Com fundo neutro, exatamente. Ele está indo atrás de um alimento ou de um abrigo. Ah, perfeito. Né? Está fugindo de alguma coisa que está ali, mas não aparece na cena. E aí essas cenas Depois, na montagem, montadas. a gente tem uma outra ideia. Qual é o tempo de vida de um macaco prego? 40. 40 anos. 40 anos em cativeiro. Nós temos Dos animais que o senhor tem lá na escola experimental, boa parte deles é de jovem, crianças ou já estão na fase adulta? Como dizia meu pai, de mamando a caducando, um pouco de Boa cada. Essa, Olavo, gostei. Tem o ET. O ET chama ET porque ele tem um dedo quebrado. Oh. É uma história triste, mas todos eles foram resultado de caçadores que mataram a mãe e venderam o filhote na feira. Sim. E aí, quando eles atingem uma certa idade, eles se tornam perigosos às pessoas.
ou os vizinhos reclamam, ou as pessoas entregam para o IBAMA, ou são apreendidos, Sim. ou são pegos soltos na rua. É essa a história. E o ET, então, tinha esse dedo. Exato. Tinha, não tem. Sim. Hoje mesmo eu conversei com ele. Ele está super velhinho, muito velhinho, já está magrelinho, com bócio, já tratado, mas fica aquela coisa. E ele gosta da gente, gosta de um carinho. É possível fazer visitação lá na escola? É possível. Sim. Né? Grupos restritos de 3 a 5 pessoas. A gente agenda e sim, a gente acompanha as pessoas. E aí tanto existe o biotério, onde eles moram, Sim. como existe o laboratório, onde ficam As salas de as experimentação. salas de experimentação. Perfeito. Participação chegando. O Paulo de São Brás quer saber se o macaco de cheiro poderia participar dessa pesquisa? Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, nós nos especializamos com macaco prego por problemas de complexidade. Exatamente. Nós já tivemos mais de uma espécie no passado, mas isso aumenta muito a complexidade da manutenção dos bichos. E também com o equipamento para pesquisa tem que ser adequado. Então a gente teria que ter 2 laboratórios, um para primata, um para os sapágios e outro para o saimiri. Com a possibilidade de aumento de injeção, estímulo e até investimento no setor de pesquisa no Brasil, qual seria hoje o maior sonho de consumo da Escola Experimental de Primatas? Já que faz esse estudo de comportamento entre Não fala. os primatas. Hoje mesmo eu estava conversando com a professora Ana Leda, que é minha colega, e nós estávamos imaginando o que nós queremos. Nós queremos o fim da prisão que a gente tem lá, que é uma gaiola, né? Nós temos a gaiola grande, 2,5 metros Sim. por 2,5 metros por 2 metros, mas ainda é aquela grade. Mas nós já temos um protótipo que é um quintal de vidro, onde eles ficam lá dentro. E como é vidro, eles não sobem, então é a céu aberto. Sim. Até interessante que as pessoas passam perto da possam escola e veem o visualizar. macaco lá em cima, assim, eles pensam que o macaco está solto. Ele está solto dentro desse quintal de vidro. Então a ideia é essa. É nos mudarmos dali, que é um lugar acanhado para o macaco prego, e criar um ambiente que seja todo cercado de vidro, Sim. dividido em um certo número. Aí ficamos discutindo 8 partes. Tá? E o laboratório no meio. No meio. De forma que, para estudar o macaco, a gente não teria que ir buscar. Perfeito. Ele viria para a janelinha, que a gente já tem nesse lugar onde tem Mas esses a 2 abertura ambientes da de grade, vidro. né, que separa. Nesse lugar onde é um ambiente de vidro, eles já vêm e já entram direto na câmara experimental. Perfeito. Então, aí, esse é o nosso sonho de consumo atualmente. A alternativa seria uma ilha, que existe, inclusive, lá em Tucuruí, uma ilha que chegou a ser apalavrado com o Instituto Geld, uma pesquisadora do Instituto Geld, para a gente ir para lá. Mas é bem mais complexo, né? Pela distância, Com certeza. teria esse tipo de... Não tira aqui de perto não, olha lá. Eu vou ficar torcendo pelo ambiente de vidro, pelo quintal de vidro. Pelo quintal de vidro. Eu acho que ele já, um quintalzinho acanhado que nós Sim. fizemos, já me pareceu assim um desafogo, porque dá essa impressão estranha de ter uma casa Com certeza. gaiola. Eu fiquei super curiosa, te confesso que eu vou marcar uma visita para ir lá. Que trabalho belíssimo, vi você fala assim com muita pureza, muita emoção. Para conhecer um pouquinho mais do trabalho, existe algum perfil nas redes sociais? Criamos ontem. Tem o Instagram. Então, Antônio Carlos, solta aí o Instagram para a gente colocar na tela para que as pessoas possam conhecer. É @escola.primatas. Perfeito. E aí as pessoas podem acompanhar o trabalho. Olavo, foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Né? Muito obrigado, Vanessa. Que lindeza. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para mais. Até já.